pessoal, professor Ferreira, com mais uma aula sobre fração. Hoje, aula número 8, vamos falar sobre simplificação de frações. Você lembra quando nós falamos sobre frações equivalentes, que uma das formas de nós obtermos frações equivalentes a uma determinada fração é nós multiplicarmos o numerador ou multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo termo, ou dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo termo, tá? Pelo mesmo valor. Então aqui, por exemplo, poderíamos dividir o 2 por 2 e o 4 também por 2, porque estamos dividindo pelo mesmo fator, tá? Então nós temos 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Então 2 quartos é equivalente à fração 1 sobre 2, ou à fração meio. 1 meio. 2 quartos é equivalente a 1 meio. Nesse caso, você utilizou o processo da divisão do numerador e do denominador pelo mesmo valor, né? Quando nós chegamos a uma fração em que o numerador e o denominador são primos entre si, então essa fração ela é dita uma fração irredutível, né? Nós vimos isso lá na aula que tratava sobre frações equivalentes. Qualquer coisa você retorna nesta aula. Então, observe o seguinte. Quando nós vamos simplificar a fração, nós vamos chegar a uma fração irredutível. O nosso objetivo é chegar a uma fração irredutível. Então, nós vamos encontrar uma fração equivalente a esta aqui, né? Tem o mesmo valor dessa fração, só que o numerador e o denominador da fração que nós encontrarmos lá vão ser primos entre si, ou seja, não terão fatores em comum. Nós não vamos poder dividir o numerador e o denominador por um número diferente de 1. Tá? Não vai existir esse número, ok? Então, vamos fazer isso aqui. Nós temos pelo menos 2 métodos para fazer isso aqui, pelo menos 2 métodos. Nós vamos trabalhar um método na lição de hoje, na aula de hoje, um método diferente na próxima aula, ok? Então, primeiro método aqui, ó. Você vai procurar um número, você vai procurar identificar um número que possa dividir ambos os termos, numerador e denominador, simultaneamente. Observe o seguinte, sempre que você tiver 2 números pares, eles são divisíveis por 2. Né? Números pares são divisíveis por 2. Sempre. Então, aqui é um número par, o numerador, o denominador também é par, você pode dividir por 2. Mas antes disso, pense no seguinte. Olha só, aqui esse número termina em 0, o numerador, e o denominador também termina em 0. Sempre que você tiver números terminando em 0, você pode dividir por 10. Sempre você pode dividir por 10. Né? Qualquer número divisível por terminado em 0, você pode dividir por 10. Então, na hora que você divide 420 por 10... e 480 por 10, né, você simplesmente vai eliminar esse zero aqui, ó. Então vai ficar 42 sobre 48. Já reduziu bastante, né? Você estava com 420, agora você está com 42 no numerador. No denominador você estava com 480, agora você está com 48. Olha a redução aí, né? Então já reduziu bastante o valor do numerador e denominador. E essa fração 48 sobre 48, aliás, 42 sobre 48, é equivalente a 420 sobre 480. Tá? Elas têm o mesmo valor. Bom, agora você tem numerador par e denominador par. Então, vamos dividir por quanto? Por 2. Porque números pares sempre são divisíveis por 2. Então, você vai dividir o numerador por 2, denominador por 2. 42 dividido por 2 é 24. 48 por 2, aliás, é 21 em cima, né? 42 por 2 é 21. 48 por 2 é 24. Tá? 42 divisível por 2 é 21 e 48 divisível por 2 é 24. Continua par? Não. Agora só o denominador é par. O numerador não é par. Então, você já não pode mais dividir por 2, ambos os termos. Tá? Agora, eu vou ter que procurar um outro número que
seja divisor de 21 e de 24 simultaneamente, né? Qual seria o número que divide 21 e também divide 24? Ora, o 3. O 3, ele é divisor do 21 e é divisor do 24. Então, nós vamos dividir por 3 agora aqui, ó. 3 e 3. 21 dividido por 3 é 7. 24 dividido por 3 é 8. Tá? Então, nós temos agora numerador 7, denominador 8. Qual é o número que divide o 7 e o 8 simultaneamente? Ou seja, é divisor do 7 e é divisor do 8 simultaneamente. Faça só o seguinte, ó. Quem são os divisores do 7? O 1 e o 7. Quem são os divisores do 8? O 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Observe aqui. Quem é que divide os dois ao mesmo tempo aqui? Somente o 1. E quando acontece isto, você pode dizer que o 7 e o 8 são primos entre si. E agora não tem mais como você prosseguir a redução dessa fração. Tá? Então, esta fração aqui, você diz que é uma fração irredutível. E você acabou de simplificar a fração 420 sobre 480. Tá? Esta fração, 420 sobre 480, é equivalente à fração 7/8. Ok? Repetindo, quando você tiver frações que você precisar simplificar, se tiver 0, você divide logo por 10. Né? Se tivesse 2 zeros aqui, você ia dividir por 100, e assim sucessivamente, para simplificar os zeros. Depois você procura saber se os dois termos, numerador e denominador, são pares. Se eles forem pares, você vai continuar dividindo por 2. Depois que um deles não for par, você vai procurar um número que possa dividir os dois ao mesmo tempo, numerador e denominador, e continua nesse processo até você chegar em uma fração em que o numerador e o denominador sejam primos entre si, ou seja, só tem o número 1 como divisor de ambos. Perfeito? Fica essas duas frações aqui para você simplificar, ok? Tente lá. 540 sobre 2.007, ou sobre 270, e 105, aliás, 1.050 sobre 2.400. Tá? 540 sobre 270 e 1.050 sobre 2.400. Tá? Tente simplificar essas duas frações aí. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço.